Muito boa noite, meus queridos e amados ouvintes, nossos inscritos, você que vai acompanhar esta live ao vivo ou vai acompanhar gravado depois de subir no YouTube. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Frente aqui no canal De Frente Podcast. Nós louvamos e agradecemos a Deus por mais uma noite, gente. Que privilégio poder falar do amor de Deus, levar a palavra de Deus e, acima de tudo, bater um papo tranquilo, abençoado. E o melhor de tudo, você será edificado, você, tua casa, tua igreja. De cara, queremos convidar você, meu irmão, querido, compartilha o máximo que você puder nos grupos de WhatsApp, no Messenger, no Direct, sinal de fumaça, batuque, faz o barulho aí e espalha que o povo precisa ser abençoado. Tá bom, pessoal? Antes de nós darmos continuidade aqui na programação da noite, gostaríamos de agradecer, a quem, aos nossos patrocinadores. Meu Deus, obrigado, Senhor, viu? As pessoas, pessoal, que acreditam desde o início, desde quando o pastor Gustavo começou lá atrás, essas pessoas que vieram apoiando, os que passaram por aqui, apresentadores, entrevistadores, todos vocês fazem parte dessa história abençoada que já está mudando a rotina das noites de segunda, terça e logo, logo aos sábados à tarde de Itapetininga. Pessoal, estou com um livro aqui, nosso querido amado escritor, pastor e escritor Rafael Freitas, que escreveu esse livro, Amado, mas Sem Céu. Continuo ainda devendo, pastor Rafael Freitas, continuo devendo a leitura do livro, viu? Mas irei comprar um em nome de Jesus, Pastor Gustavo já profetizou aí para nós aí que nós temos que comprar para ler, em nome de Jesus. Pessoal, R$29 para todo o Brasil, não tem custo nenhum. Gente, eu revisitei as redes sociais do pastor Rafael Freitas, não li o livro, mas fui conhecendo nas mídias sociais, Facebook, Instagram, benção demais, homem de Deus. Pastor Gustavo diz que o livro é abençoado, então recomendo, pastor Rafael Freitas, livro Amado e Sem Céu, de grátis para todo o Brasil, por R$29. Pessoal, queremos agradecer também a nossa querida irmã Edna Gourmet, bolos e doces, que sempre está conosco, nos abençoando. O irmão Leandro que o diga, lá da Igreja do Brasil para Cristo, que já saboreou e não me chamou para comer o bolo lá. Ô, meu irmão, você tá na minha, hein? Você tá, na minha lista aqui, viu? Comeu o bolo e mandou a foto do bolo comido. Irmã Edna, é uma bênção. Pessoal, Edna Gourmet, doces e bolos. Vá nos nossos comerciais. Nosso contato está aqui na barra da transmissão. Entre em contato comigo, o pastor Gustavo. Nós iremos indicar você. Festa, quer abençoar a sua namorada, a sua mãe, o seu vizinho, está apaixonado cristão, servo de Deus pela Rebeca, ela manda um bolo da Edna Gourmet, bolos e doces, para adoçar a vida da abençoada, tá bom? Queremos agradecer também, aproveitando que o clima romântico, o pastor Gustavo e o pastor convidado aqui, que eu não vou falar, vocês sabem quem são, quem é, tá bom? Aproveitando o clima romântico, também queremos agradecer a nossa patrocinadora, nossa irmã Michele, pedicure, manicure, leva o bolo, tá bom? Depois que você conquistar a Rebeca, com muito cuidado, paga lá um dia de noiva, de princesa lá na Michele, pedicure, manicure, e abençoe a sua Rebeca, a sua esposa, você marido, em nome de Jesus, hein? Cria vergonha nessa cara e vai abençoar a tua esposa, hein? Tá bom? Vai gastar dinheiro com carro, com um monte de coisa, vai lá abençoar a sua esposa, a sua namorada, a sua noiva, tá bom? Em nome de Jesus. A pretendente não, porque vai pegar mal, então espera namorar primeiro, Deus abençoar, vai orar lá, e abençoa ela lá. Michele, pedicure e manicure, viu, pastor? Tá bom? Digo para vocês lá no Jardim Bela Vista, as duas são no Jardim Bela Vista, olha que bênção, hein? Aleluia. E queremos agradecer também, não podemos esquecer do nosso querido e amado irmão lá do Jardim, lá do bairro do Rechã. Olha, tem hora que dá uma falhada, hein? É normal, É o Alexandre. Seguinte, lá no Rechã, Agropet Rechã, tá bom? Você que tem seu pet, seu animal de estimação, seja seu passarinho, periquito, seu gato, seu cachorro, tá bom? Produtos da área agrícola, tudo pro seu pet, pra sua plantação, pra sua horta, o que tiver, ele tem lá, tá bom? Tiver indo daqui, sentido Paranapanema, Angatuba, passa lá, Agropet Rechã, abençoa o nosso patrocinador lá, tá vindo lá pra cá, esqueceu? Passa lá, Agropet Rechã, e o abençoe, nos abençoe. Pessoal, seguinte, temos também aqui a última caneca, santo Deus, nós conseguimos ofertar a caneca uma atrás da outra. E essa aqui ficou. E é para você que está me assistindo aí, De Frente Podcast. Pessoal, não é promoção. Você vai nos abençoar e vai ganhar de brinde, de quebra, a caneca. Pix de R$50. Você leva a caneca, você vai pagar caro, uma caneca bonita, estilosa. E de quebra, vai levar uma entrada para o evento do César Henrique, dia 26 de julho.
cantor César Henrique estará fazendo um evento na nossa cidade, junto com o pastor Levi Rodrigues Labaredas, e o poder de Deus invade. Decorei a música, pastor. Pra poder fazer aqui, decorei. Pastor Marcelo Aguiar lá, me dá poder de filho. Pastor Lucas, o cantor, o maior pintor do mundo, né? Não vou cantar aqui, né? Porque ele nos assiste, hein? Não vou. E pastor Robson Monteiro, o anjinho lá do Raul Gil. Nossa cidade tá ficando chique demais. Maior evento cristão desse ano, né? E segundo o César Henrique, virá o maior, beleza? Então, ó, R$50 no Pix, tá ok? Ganha de quebra uma entrada para o evento do cantor César Henrique, tá bom? O merchan do César Henrique já foi feito no automático aqui. Você quiser comprar, eu tenho 10 comigo, o pastor tem 10 com ele e o César Henrique tem alguns com ele também. Feito as devidas agradecimentos aos nossos patrocinadores aqui. Muito obrigado a todos que estão conosco presentes. Gente, se inscreve aí. Estamos na meta dos 1000 inscritos. Compartilha. Fala, pessoal, é bênção demais. O Alexandre é meio doido das ideias assim, mas ele é gente boa, tá bom? Falando sério, pessoal, compartilha, curte, comenta. A hora que subir no YouTube, dá um joinha lá. Isso vai engajar o nosso vídeo. Isso vai fazer com que a nossa plataforma, o nosso canal, que o De Frente Podcast, esse canal de bênção que Deus preparou para a nossa cidade, para a nossa região, para falar do amor de Deus, dar voz aos nossos pastores, às igrejas, independendo de onde que é, passarão, e já passaram muitas pessoas por aqui. E você será abençoado, tá bom? Curte, compartilha, manda no grupo, avisa o pessoal lá que tá tendo, já começou já o programa, tá ok? Deixa logado, vai jantando, não vai assistindo nada, assiste só nós, tá bom? Vai cuidando do filho, vai lá no banheiro lá e você vai ser abençoado em nome de Jesus, beleza, pessoal? Feitos os agradecimentos, feitos as considerações iniciais, tá ok? Quero agradecer a todos vocês que têm nos dado o feedback positivo, tá bom? Como diz o pastor Gustavo, às vezes eu chego em casa, minha esposa já pega pela orelha assim, e você fala muito, já pega, meu filho já fala, verdade. Gente, importante é o feedback, né? O que a gente talvez achar que não é legal, vai servir para crescimento. Nós vamos melhorar, né, pastor Gustavo? E vai ser bênção, tá bom? Obrigado, Deus abençoe a todos que têm nos encontrado na rua, nas igrejas, nas mídias sociais aí. Tem sido bênção demais, tá ok? Pessoal, uma noite muito especial. Eu estou feliz demais, porque está conosco aqui um grande amigo, pastor, um grande professor, né, um exemplo, né? Eu costumo dizer para ele que ele é um presente de Deus para nós, amigos, irmãos, para a nossa igreja, né, tem estado conosco em vários momentos ali, mas especialmente nos momentos de estudo bíblico, momento das aulas nossas lá no Instituto Teológico, né? Eu não participo, minha esposa participa, a Escola Bíblica Dominical, eu sou um assíduo, graças a Deus, está conosco aqui, né, acima de tudo, um servo de Deus aqui, que vai bater um papo muito interessante conosco aqui nessa noite, tá bom? Pastor Marcelo Cunha, da nossa Igreja do Brasil para Cristo, ali de Vila Sônia. Ele está ali conosco já há algum tempo, já nos auxiliando. Pastor Newton César, um abraço. Nossos irmãos da Igreja do Brasil para Cristo, um abraço, tá bom? Pastor Marcelo, o microfone é do senhor. Faça as considerações iniciais, dê uma boa noite aos irmãos aí. Tem muita gente ligada conosco aí. Aí nós vamos entrar na fogueira santa aqui, para a glória do Senhor. Amém. Obrigado, gente. Pastorzão, muito obrigado pelo convite. Ale, muito bom estar com vocês hoje. Uma misturinha assim de alegria e responsabilidade. Tá? Eu estava conversando com você essa semana, eu não lembro quando foi a última vez que eu fiquei sentado 1h30. Falou mesmo. Eu não tenho muita facilidade de ficar muito tempo sentado, né? Hiperativo, assim, aquela coisa. Somos. Mas é espetacular a gente ver essa nova oportunidade que Deus tem dado a Itapetininga. Não sou de Itapetininga. Eu nasci numa cidade do interior de Petrópolis, lá no estado do Rio de Janeiro. Carioca. Moro... Fluminense. Fluminense, né? Eu moro na região serrana. Fluminense. Muito próximo da Granja Comari, né? Onde as seleções de futebol do Brasil e outras treinam. Então, eu sou daquela região. Né? Quando eu nasci, a minha cidade tinha 10 mil habitantes, né? Vivemos um tempo muito difícil de família, e aí a mamãe assumiu a casa. E a mamãe, uma serva do Senhor,
membro da Igreja Batista. E o tempo foi passando, chegou a adolescência, a gente deixou de ir à igreja. Aí fui fazer um curso, fui estudar, e aí um dia à noite eu bati numa moça, dei uma trombada. Glória a Deus. Bati, pá! Derrubei a menina, uma rampa lá da escola. Levantei a menina morena, de olhos verdes, como bom carioca. E eu disse: morri. Estou no céu, tem um anjo na minha frente. E aí a menina olhou: não, você não morreu, você não está no céu, você me bateu, me derrubou porque você é desatento. O nome dessa moça é Roseli. E foi o caminho, foi a ferramenta, foi o instrumento, foi a oportunidade para a graça de Deus se manifestar a mim. Glória a Deus. Fui para a igreja. Só que nas horas vagas eu era dançarino, Ale. Você não sabe disso? Não sabia, estou surpreso, hein? Dançarino, cara, dançarino. Ai, meu Deus do céu, pastor. Então eu ia para a reunião dos jovens. Comenta aí, galera, comenta aí essa nova novidade do pastor aí, vamos lá. Eu ia para a reunião dos jovens, e aí terminava a reunião dos jovens, os meus amigos do grupo de dança estavam na porta da igreja. Eu punha a Bíblia no porta-luvas e ia para dançar. Escute essa, pastor. Meu Deus. E aí a gente fazia os nossos aquecimentos. E aí um dia, e eu já estava indo para a igreja. Aí um dia eu fazendo o aquecimento, eu ouvi uma voz. Eu era membro de uma igreja bem tradicional, aquelas coisas assim. Mas eu ia mais para a igreja por causa da Roseli, o nome da menina da batida. E um dia lá fazendo o aquecimento, eu ouvi uma voz dizendo: esse não é mais o teu lugar. Meu Deus. Saí do ambiente, usava-se algumas coisas nesses ambientes. Sim. Saí, fui para uma pracinha. E assim, era uma voz diferente, nada de luz assim, mas ouvi. Falei: que isso? Não usei nada. E pela segunda vez ouvi a voz: esse não é mais o teu lugar. Amém. E aí eu lembrei de tudo aquilo que eu já estava ouvindo na igreja e tudo aquilo que a minha mãe tinha vivido para a gente. Aí eu fui para casa. Cheguei na minha casa muito cedo, para o meu padrão, e disse para a mamãe: mãe, virei crente. Meu Deus. A mamãe falou: como assim? Eu falei: virei crente. Não quero mais fazer essa vida, tem alguma coisa acontecendo. E eu lembro que naquela noite não dormi. Glória a Deus. Não dormi. E aí, isso era sábado para domingo. Domingo de manhã fui para a igreja. Tinha escola dominical. E eu fui de bike. O pastor me olhou e falou: o que você está aqui? E eu contei para ele a história da noite anterior. Ele falou: agora você é filho de Deus. Amém. Que coisa extraordinária. Ia fazer 17 anos. Eu tinha um excelente emprego. Eu trabalhava no único banco da minha cidade. E nós tivemos uma situação no banco. Política interna. A nossa agência perdeu algumas qualificativas e eu me vi perdendo o emprego no banco. Os meus pais já eram divorciados e nós morávamos com uns tios. Meu Deus. E o meu tio ficou viúvo e resolveu viver com uma outra pessoa na casa dele. Os meus primos não gostaram e pediram para a gente tomar partido. A gente vai fazer um auê aqui, essa mulher não vai entrar na casa que a mamãe viveu. Eu conheci algumas situações e eu disse: eu não vou tomar partido,
eu moro aqui, de favor, se o tio quiser, eu vou resumir bem a história, eu fui obrigado a sair de casa, eu fui morar na casa do meu pastor. Meu Deus. Estava para perder o emprego, perdi a casa que eu morava com a minha mãe e o meu irmão. E a Roseli, minha então namorada, resolveu terminar o namoro comigo. Perdeu tudo numa vez só. Muito longe do que Jó passou. Muito Sim, longe sim. do que Jó passou. Mas eu me sentia Jó. Falei, não, é justo. Tudo de uma vez só. Na hora da minha vez, eu... E como eu tinha um bom emprego, eu tinha conseguido pastor. já um terreno, estava planejando construir para a gente casar em pouco tempo. Meu Deus. E eu lembro que algumas semanas depois de perder tudo, do Jó lá no monturo, eu só não tinha a doença. Mas eu me sentia Jó, tô falando sério. Uma dor de cotovelo, uma dor na alma, um negócio assim. Já tá procurando o caco, já, pá. Que isso? Um grupo do Seminário Palavra da Vida de Atibaia foi à minha igreja. Meu Deus. Eles iam todo aniversário da igreja. Nós tínhamos sempre 2 participações. Do grupo Logos. Nossa, vivi com meu Paulo. Deus, hein, Tive Jesus. o privilégio de ver com Paulo, Nilma, o japonês. Bom. Que benção, hein, pastor? Aí, fazendo inveja pra nós já. Vai faz... segurando aí, pessoal. Vai segurando aí. E também um grupo de música chamada EMI, que era um grupo de música do Palavra da Vida. Não tem ainda essa formação. Sim. Eles se renovam a cada ano, biênio, alguma coisa assim. Que legal. E o doutor Haroldo Hemer sentou para conversar comigo. Eu ia com alguma frequência, nas férias, vinha para cá, para São Paulo, ia para Atibaia. Ele me conhecia, quando ficou sabendo do monte de perda, sentou comigo. A minha igreja ficava no fundo de um rio, muito bonito, montanha, aquela coisa assim. E ele disse, Marcelo, eu já vivi uma situação semelhante à sua. Eu não tenho muita certeza, mas eu tenho quase 90% de certeza que Deus está te chamando para o ministério pastoral. Meu Deus, santo Deus. Rapaz. Não, como é que eu vou deixar agora com tudo isso acontecendo? Para ajudar, eu cheguei aos 18. Época de tiro de guerra. Meu Deus do céu, hein? Eu escapei, Jesus, obrigado. Como eu trabalhava no banco, estava tudo pronto para eu escapar também. Inclusive, eu fui o caixa que levou para autenticar o pessoal que tinha dispensa. Como eu fui o último, o sargento que estava fazendo disse, não, como você já tem um curso técnico, tudo direitinho, eu vou separar você vai ser um bom oficial. Eu falei, não posso, eu não tenho pai, eu tenho que ajudar lá em casa, eu sou mais velho, eu sou tal do arrimo familiar. Sim. Eu falei, não esquenta não. Minha família depende de mim. Ale, pra Jesus. Gente, vai falando, pastor, aí. Sabe onde eu fui parar? Meu Deus do céu. Nas Agulhas Negras. Verdade, pastor. Mais uma, pessoal. Não, e era um barato, porque era assim, Mais uma surpresa aqui. 49 e eu. Eram. 1,80 m, 1,90 m. Alguma coisa assim. Tá? E eu. Ô, pastor. Passei. Sensacional. Em tudo. Não querendo passar, mas passou. Não é que eu não queria. Eu nunca brinquei com as coisas. Opa. Não. Nunca. Tá? Vamos lá. Teste físico. Eu morava na fazenda e trabalhava no centro da cidade. Então eu ia da fazenda para o banco todo dia correndo. Já estava em dia já, cara. Não. Tem como fugir. Não. Sabe, aquele negócio assim, muito bom. Fui parar nas Agulhas Negras. A última turma do governo militar. Meu Deus. Já estava empolgado. Com isso, algumas perdas, mas, sobretudo, aquela palavra do pastor e professor Haroldo de que Deus poderia estar me chamando, pus tudo na gaveta.
Daqui a pouco eu vou curar, vou arrumar outra moça, daqui a pouco as questões lá em casa vão se resolver, agora eu estou aqui no exército, esqueci do trabalho, não, vai dar tudo certo e tal. A gente lá, todo bonitinho e tal, fomos chamados para uma ordem unida. Nosso comandante, olha, chegou uma ordem aqui do nosso presidente da República, na época o João Batista, que o nosso pelotão, nosso contingente vai ter que ser reduzido. Dos 50 nós vamos para 30. Na ordem classificatória, eu era o 31º. Falei, pronto. Lá vai o Jó. Tudo, expectativa, esperança, projeto. Esse período a gente tinha mudado. O nosso pastor na igreja era um senhor já idoso, ele teve alguns problemas de saúde, ele voltou para a cidade natal dele, aqui, para a capital, para São Paulo, e foi um outro pastor lá. E eu cheguei para a cidade na expectativa de ter perdido tudo. Tudo. E eu conversei com ele, o nome dele é Walter. Falei, pastor Valtinho, perdi tudo. Ele falou, não, perdeu nada. Vamos começar do zero. Vem morar comigo, você vai ser... A gente vai arrumar outro emprego e tal. E aí, nessa de voltar, ele disse assim, e o teu chamado? Meu Deus. Falei, não vamos mexer com isso agora, não. Deixa quietinho aí. Quero não. Eu acho que Deus se confundiu, eu acho que o pastor Haroldo se confundiu. Era para outra pessoa. Não é comigo. Meu Deus, pastor. Porque a gente tem um problema sério, de que Deus não fala. Verdade. Eu conheço alguns pastores de muitos anos no ministério e ainda acreditam nesse negócio que Deus não fala. Por isso que de vez em quando dá choque em alguns lugares que eu convivo. Sim. Porque eu creio que Deus fala. Amém. Eu sou o templo do Espírito Santo. Glória o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade habita em mim. Então ele vai falar. Amém. Se a voz é de cima para baixo, de fora para dentro, de dentro para fora, de baixo para cima, não, Deus fala. O modus operandi não importa, né? Deus fala, Deus falar. fala. Glória Deus a Deus. fala. E é pessoal. E aí um dia eu estava em crise. Falei, não, por favor. Uma pedra que tem lá no fundo da minha igreja, tem uma cascata, é um negócio assim, lindo. Mas eu chamava de minha pedra da lamentação. Não tem um muro lá em Jerusalém? Aquele era a minha pedra das lamentações. Pastor. Pedra. Você está rindo porque muitos anos se passaram e eu estou bem Deus. Curado, com uma bênção. A minha esposa está aqui. Glória a Deus. Então, não, mas... algumas pessoas falam um negócio de fundo de poço. Não, eu não tinha fundo de poço, porque eu não tinha firmeza. Então, quando a gente está no fundo do poço, pelo menos o nosso pé está no fundo. Não, eu estava numa instabilidade, numa insegurança. Era um negócio horrível. Sabe? Muito, muito semelhante a uma depressão. Mesmo. Verdade, pastor. Muito ruim. Sabe? Eu tenho medo não, eu tenho um cuidado de falar frases prontas, Sim. Mas assim, um vazio de alma, que era um negócio. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma outra expectativa. Eu falei, não, como se eu estivesse caindo e, de repente, eu não sei quando, mas o meu paraquedas ia abrir. Amém. De repente, eu estava nessa, assim, muito inseguro, não sei para onde eu vou e tal, eu estou caindo. Mas algo... Apesar do buraco, do vazio, dessa crise, algo me dizia. Aí eu fui lá para a minha pedra das lamentações. Tudo isso aconteceu até o final de fevereiro daquele ano. E aí eu estava lá na minha pedra das lamentações
a mesma voz que falou que não era mais o meu lugar, depois de algum tempo, essa voz disse: quero você em Anápolis. Meu Deus. Estou lá no interior do estado do Rio de Janeiro. Anápolis, eu conheci Anápolis. Tá? Lá no Goiás. Sim. Aonde ficava o seminário da minha denominação. De lá, então. Vai. Falei, não tem nem dinheiro para ir para Petrópolis. Cidade. Como é que eu vou para Anápolis? A minha igreja está mudando pastor, a gente reestruturou a igreja. Falei, não tem como ir para Anápolis. Você vai para Anápolis. Naquele ano, o carnaval foi em março. E não lembro, de tempos em tempos, a gente fazia um encontro de carnaval de toda a juventude da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, em um lugar do Brasil. Para se localizar no tempo, sei que ano mais ou menos aí, pastor? Aproximadamente, o senhor consegue lembrar? Só pra... Não, daqui a pouco eu faço as contas. Então segue aí, Daqui a pouco eu faço as contas. Vai lá, isso é o menos importante. É curiosidade minha aqui. Tá. Aí, Lê, eu falei, aonde que vai ser o retiro esse ano? Falei para o pastor Walter. Ele falou, vai ser em São José dos Campos. Ele falou, por quê? Aí eu contei a história para ele. Ele falou, pronto, arruma a sua mala, você vai para Anápolis. Nós vamos até São José dos Campos, de Petrópolis, até São José dos Campos, a gente conseguia levar... Nós somos de Kombi. Meu Deus do céu, hein? Fomos para lá, você pega... Vamos ficar lá no acampamento de carnaval e, terminando o acampamento de carnaval, eu vou arrumar uma carona em um dos ônibus que veio lá do Goiás. Vai subir o país. Fui. Minha mochila do exército. A única coisa que eu tinha levado... Juntei as roupas. Meu Deus. E fui para Anápolis. Fui para Anápolis. Cheguei uns 10 dias antes das aulas começarem. Eu estava muito acostumado com o seminário Palavra da Vida. Muito. Estrutura americana. Cheguei em Anápolis, dei de cara com um portão de arame farpado. Parecia a cerca do sítio, sabe? Aquelas que a gente puxa o arame em cima, tira a madeira. Tem um choque de realidade, pastor? Ou mais que isso? Muito mais do que isso. Falei, Senhor, eu lembro que o Senhor falou Anápolis, mas será que é aqui? Encontrei um senhorzinho carpindo. E eu cheguei, falei, o meu nome é Marcelo, eu venho da igreja lá do Rio de Janeiro. E esse senhor, tranquilinho, eu lembro até hoje, chinelinho de dedo, calça de tergal, uma camisa... Nossa, calça meio de tergal, hein? Calça de tergal, uma camisa meio amarela, de botão assim, com a enxada. Lá nós estamos esperando vocês. Estamos esperando você. A minha família está esperando você. Pensei que fosse o rapaz que tomasse conta lá do seminário, lá, carpindo lá, negócio. Aí você vai ficar esses dias na minha casa. Tem a gente arrumar, daqui a pouco a gente vai pintar o seminário e tal. É bom que você já ajuda a gente. Eu era bancário, viu, Ale? Tá bom, né? Subi, fui para a casa dele. De verdade, meu irmão, a decepção era tão grande. Que choque, hein, pastor? Que eu fiz tudo, menos uma coisa. Perguntar o nome do senhor que me atendeu. O senhor da calça de tergal? O senhor da calça de tergal azul marinho, da camisa amarela. Que memória boa, hein, pastor? Chinelinho. Aí, sentei na casa dele lá e tal. Ele falou, eu vou arrumar o quarto para você. A família dele estava de férias também, era período de férias, né? Então só estava ele. E aí ele falou, se você quiser, pode ficar aqui na minha biblioteca. Eu falei, como é que é o negócio? Rapaz. Pode esperar aqui na biblioteca. Aí caiu a pedra.
Eu não tinha tanta testa na época. Eu tinha menos testa. Mas o sangue subiu, Valê. E ele disse assim, que foi? Eu falei, como é que é o nome do senhor? Meu Deus. Ele falou, eu sou o reverendo Wesley. Reverendo Wesley faleceu. O cara. Reverendo Wesley, em 3 meses, lia 50 livros. E ele comentava que na página tal estava escrito tal coisa. Santo Deus. O Wesley aprendeu grego sozinho. Meu Deus do céu. O Wesley dava aula de Velho Testamento em hebraico, sozinho. Autodidata. Santo Deus, hein? Mas um homem que usava chinelão, vestia a calça azul marinho de tergal. Para carpir. Humilde. Mas não era humildade fabricada. Sim. Era a essência do reverendo Wesley. Me perdoa a observação, sei que o senhor vai puxar minha orelha, né? É igualzinho nos tempos de hoje, né, pastor? É. Me perdoe, pastor. Tá. Vai lá, continue. Eu não resisti. A convivência com esses homens moldaram o meu caráter. A gente estava conversando aqui, sim. Eu tive o privilégio de ter Dr. Rousseau Shedd como meu professor muitos anos. Glória a Deus. De ter professores gabaritados em Dallas como meus professores. Pastor. Tive um casal de ingleses, Reverendo Bacon e Dona Beth Bacon. A Dona Beth Bacon conversava com a gente não em inglês, em hebraico. Ela falava assim. Eu aprendi a tomar chá com leite com ela. Sensacional. Tá? Depois que eu saí do seminário, eu chá parei. Com leite? Chá com leite. Eu amo chá com leite também, pastor. Não, meu irmão, não dá. Eu tomava por causa dela. Eu gosto de chá com leite. Não. Ô, Senhor, obrigado, Jesus. Eu tô liberto. Não, tô sendo liberto aqui. Aí, pastor, tamo junto, estamos libertos. Aleluia. Fiquem com o leite, eu fico com o chá. Não, os dois é uma delícia, pastor. Tá bom. Vamos lá. Tive que sensacional, homens pastor. E mulheres, sabe, que forjaram o meu caráter. Glória a Deus. Sabe, que assim, reino não é conhecimento. Reino é obediência. Amém. Tá? Então, a questão da vocação não era a formação. Eu ouvi isso de um dos meus pastores lá de ética. Ele falou assim, gente, vocês vão ser pastores. Na época eram missionárias. Não é porque vocês vieram para o seminário para estudar. Não é porque vocês foram aprovados nas notas. É porque Deus escolheu vocês para tal. Glória a Deus. Tem um chamado. Meu Deus, chamado. Então, essa questão de ouvir voz, a voz do Senhor, sempre foi uma coisa que eu fui educado. É uma coisa que eu acredito. É uma coisa que eu acredito. Glória a Deus. Tá? E aí eu fiz seminário. A minha igreja vendia coxinha, vendia bolo para me sustentar no seminário, pastor. Eu fui o primeiro pastor da nossa igreja. O primeiro pastor da nossa igreja. E eu lembro que acho que foi no primeiro ou no segundo ano, eu voltei de férias, fui para a minha igreja, lá no interior do Rio de Janeiro. E aí a gente começou a preparar para o aniversário da igreja. Aí nós fomos atrás de livros, fotos antigas. Descobrimos o primeiro livro de ata da igreja. Sabe quem deu o terreno para construir a minha igreja de origem? Meu avô. Meu Deus. Pai da minha mãe. Verdade, pastor. Que bênção, hein? Não, e a gente não sabia disso. Fiz festa. E Deus disse, de novo, aquela voz, você é fruto da oração do seu avô. Glória a Deus. Fui para o seminário, voltei para o seminário. Assim, Senhor, obrigado. Porque cristianismo também é uma questão geracional. Amém.
Tá? A bênção do Senhor vem sobre a tua casa. Glória a Deus. Amém. Último ano, último semestre, eu estava sendo preparado para ser professor do seminário. O cara, professor, o cara que se capacitou nisso, naquilo, as melhores notas, se achando. Cara, se achando. Aí em setembro o pessoal sai do seminário, porque os formandos vão conhecer os futuros campos, vão se dar a conhecer para fazer contato. Não, eu já estava pronto. Eu ia trabalhar em um orfanato da nossa denominação com crianças e ia dar aulas no seminário. Como eu tinha minha formação em contabilidade, eu ia ajudar a administrar a denominação. Então, eu já estava... Fiquei dando um curso de férias nesse período. Conheci uma aluna, uma moça, filha de um pastor. Começamos a namorar, escondido. E eu traí a santidade de Deus na minha vida. Entendi tudo. Segue aí. Caiu a casa. E aí eu lembrei lá da voz do Espírito Santo sobre que eu era fruto da oração do meu avô. Eu relembrei as lágrimas de alegria da minha mãe. Meu Deus. Quando me colocou no ônibus para o acampamento para ir para o seminário. A festa da minha igreja. Falei, que isso? Domingo à noite, o pastor presidente lá do seminário de Anápolis, chama CETESEB, Casa de Profetas, existe até hoje, um lugar espetacular, de formação de homens e mulheres comprometidos com o Deus da palavra e com a palavra desse Deus vivo. Tá? Com uma formação de uma liderança para uma igreja que entende o amor de Deus ao mundo. Era o reverendo João Batista Cavalcante. O reverendo João Batista Cavalcante chegou, e era tarde, eu estava lá na porta do seminário. Ele chegou com o pessoal e eu disse, eu preciso conversar com o senhor. Ele falou, Marcelinho, cheguei agora de viagem. Aconteceu um problema. Eu falei, é muito mais do que um problema. Ele falou, vamos conversar amanhã. Eu falei, não, pastor, tem que ser agora. Ele disse, tá bom, fala. Eu falei, eu tive relações sexuais com uma menina que eu conheci agora, tô fora. Ele encostou na parede. Ele disse, não brinque comigo. Eu falei, não. Ele falou, você não, eu tô preparando você para ser o meu Timóteo. Último ano do seminário, últimos meses. Meu Deus. Ganchão. Ele me levou até São José dos Campos e eu pedi perdão ao meu presidente nacional. Ele me levou até a minha igreja lá no interior do Rio de Janeiro, para eu lá na frente pedir perdão. Ele esteve comigo durante toda a fase de arrependimento, de luto, foi de decepção, de pedrada, foi um tempo. E suportou, pastor? O senhor? Foi difícil. E aí um grande amigo disse, Marcelinho, eu sei que você podia ter ficado quieto. Ter escondido. Fica aqui comigo no orfanato. Não vou poder te chamar de obreiro, não vou poder te chamar de pastor, mas você vai ser monitor das crianças. A gente faz alguma coisa. Casei com essa moça. Tenho uma filha, chama Débora, pedagoga. Trabalha na Secretaria da Educação na cidade de Goiânia. Mas a bênção do Senhor não está nesse negócio. E aí a gente divorciou. Se o pecado foi muito difícil,
na vida de quem Deus chamou. Todo esse processo de casamento e descasamento. Meu Deus. Forte isso, pastor. Muito forte. Forte. Foi muito difícil. Muito difícil. Vim para São Paulo. Para a casa do meu primeiro pastor. Ele disse, Marcelinho, vem para cá. E eu fiquei alguns dias num quarto. Trancado. E acabou minha vida, acabou meu ministério, acabou tudo. Falei, sou contador, sou técnico contábil. O que eu vou fazer? Nesse momento, o senhor abandonou o sonho ministerial, tudo, pastor? Tudo. Abriu mão? Tudo. Não tinha. Falei, acabou agora. Porque da confissão do meu pecado até o divórcio, 1 ano e pouquinho. Já trabalhava no orfanato, mas eu já era pastor de uma igreja em Goiânia, grande. Falei, não dá. Tá? Hoje não é debate, então eu vou ficar muito tranquilo aqui. Mas Marcelo, tenho uma reserva de ministério pastoral, de tempo integral, pastor, presidente, de alguém que tem segundo casamento. Creio na minha vocação. Sim. Creio no meu chamado. Não tenho dúvida nenhuma que Deus me chamou para ser pastor de ovelhas. Entendi. Mas outro tipo de ministério, não tenho nenhum problema de ministrar. Falar nisso, sábado que vem, nós temos encontro de casais. Sim. Você que está nos ouvindo é nosso convidado. Ó. Desculpe o mexão aí, pastor. Vamos mandar, pastor. Tá. Bom, vim para São Paulo. Lembra do Jó? Sim. Lá a frustração era pela perda. Agora eu estava passando pelo mesmo processo por causa da vergonha, por causa da culpa. Nunca pensei em tirar a vida. Mas falei, estou fora. Eu me desqualifiquei para algo que o Senhor me considerou digno. Estou fora. E aí eu lembro que eu falei, estou fora. Falei, vou tomar um banho e vou sair, fazer alguns contatos. Estava em São Paulo. Conheço muita gente, falei, vou procurar emprego. Sentei na cama que eu estava. E eu ouvi uma voz. Nunca mais ouvi essa voz. Uma voz. Ela disse, que bom que você entendeu que eu acabei com você. Meu Deus. Falei, você acabou comigo. Tá bom. Mas eu não vou me matar. Vou trabalhar. Sim, eu entendo Pedro voltando a pescar. Amém. Eu entendo Pedro, depois que nega Jesus, voltando a pescar. Pedro foi chamado, ele entendeu o chamado do Senhor para ele, para ser pescador de homens. E ele pisa na bola e ele faz aquele negócio e aí fala assim, não tem mais jeito para mim. Eu levantei aquele dia daquele jeito, do Pedro. Vou voltar a pescar. Eu sei fazer. Sou bom no que eu faço. Voltei a pescar. Levantei e pus a mão na maçaneta. Pela terceira vez, eu ouço aquela voz. A voz. Você acha que eu não sabia que isso ia acontecer? Meu Deus. Quem disse que eu desprezei você? Eu tenho algo para você. Não tire a mão do arado. Cara. Sensacional, pastor. Meu irmão,
Eu não sei quem está nos ouvindo se está entendendo. Eu ia comentar isso agora na observação, né? Rapaz, quantas pessoas que estão aí ouvindo a gente? Voz de Deus, meu irmão, acredite, Deus fala. O nosso Deus é o Deus da aliança, é o Deus pessoal, sabe? Assim, ele olha todo mundo, ele escuta todo mundo, mas ele te olha, ele te ouve. Nessa noite eu quero falar isso para você, tá? Uma parte do meu ministério é andar na cidade. Eu ando na cidade, ando quilômetros, tá? E eu nunca senti algo que eu tenho sentido ultimamente. Porque eu não ando na cidade, na rua. Eu ando na cidade, nas calçadas. Eu ando na cidade, no comércio. Eu ando na cidade, nos hospitais. Aí eu vou lá na Unimed. Em Itapetininga, né? Itapetininga. Itapetininga, pessoal. Tá, eu ando, tá? Atravessa a cidade andando. Ando. Quando eu passo por uma igreja, de vez em quando eu tenho alguns amigos que andam comigo. Sim. E aí de vez em quando alguém olha assim, pastor, essa igreja, isso aconteceu, essa igreja aconteceu. Eu falei, meu irmão, para de fazer gol contra. Você sabe quem tem dentro dessa igreja? Alguém por quem Jesus morreu. Bom, a gente estica a conversa daqui a pouco. Mas eu tenho passado diante de muitas igrejas aqui em Itapetininga. Sim. E o meu coração aperta, dói. Porque eu estou sentindo que uma parte da liderança da igreja de Jesus em Itapetininga está igual Josué. Uma água aqui. Toma aí, pastor. Fique à vontade aí. Porque a gente, como lê a história de trás para frente, a gente pensa que Josué estava lá com Moisés e, de repente, Moisés sumiu. Aí Josué falou, aleluia! Chegou minha vez. Agora é minha vez. Meu irmão, que nada. Durante o tempo que Josué foi secretário de Moisés no deserto, foi um tempo super difícil. Sofreu até umas horas, né? Meu irmão, que ministério pesado. Mas Moisés era o cara. Moisés era chegadão com... Moisés subia no monte, o monte tremia e o Moisés saía de lá com a cabeça pegando fogo. E Josué, ali. Só que Josué é abaixo. Sim. Bem abaixo. Não, sim, mas estava ali no processo. Só que aí, tira o Moisés. O Todo-Poderoso tira Moisés, olha para Josué e fala, agora é contigo, negão. Meu irmão. Sensacional. Não é fácil o que Josué estava vivendo. Faltava só um pulinho, atravessar só o Jordão para entrar. Não era na terra prometida. Agora seria a propriedade. Era a terra prometida. Até do lado de cá do Jordão era a promessa. Do outro lado do Jordão era a propriedade. Já não era mais. Já tinha passado no Ceneval. Atravessou o Jordão, passou no Ceneval. Cartório mobiliário da cidade, viu, gente? Já era posse, já estava tomando posse. Só que isso não é fácil. Eu tenho passado diante de algumas igrejas, eu tenho sentido os nossos irmãos pastores assim. Estão se sentindo, só falta atravessar o Jordão para tomar posse. Deus está para fazer algo extraordinário na cidade. Eu sei o que eu estou falando. Amém. Mas a turma está com medo. A turma está covarde. Sim. Sabe, aí a palavra do Senhor a Josué, ser forte e corajoso, porque eu estou contigo. Os nossos queridos pastores, pastoras, missionários, missionárias, gente de Deus que está dirigindo a igreja de Jesus aqui em Itapetininga, precisa voltar a acreditar nisso. O Senhor é com eles. Amém. Eles não estão sozinhos. Pastor Marcelinho, eu estou cansado. Quem disse que não cansa? O apóstolo Paulo disse que tinha momentos que ele sentia dor de parto. Eu já tive algumas dores de parto. Eu já tive dor de parto de cólica renal, cólica hepática. É um negócio. Terrível. Mas dizem quem tem, as mulheres, que nada se compara à luz. O apóstolo Paulo disse, eu tenho dor de parto. A última. Fique à vontade, pastor. Paulo está lá, finalzinho do ministério, deu o melhor para as igrejas, o melhor, preso. Injustamente foi lá para o tribunal. Aí ele escreve para um amigo,
E ele diz assim, no meu primeiro julgamento, todos me abandonaram, todos. Eu tenho sentido que essa solidão, há uma liderança da igreja de Jesus, a quem está pedindo, que está sentindo. Estou sozinho. No momento mais difícil do meu ministério, estou sozinho. Meu irmão, é difícil. Em nome de Jesus, ouça isso, meu querido. Você não está sozinho. Amém. Tá? As pessoas que estavam do teu lado não são competentes para te ajudar a atravessar o mar. Amém. O Rio Jordão, para você tomar posse, transformar a promessa em propriedade, é algo de você com o Senhor. Deus disse para Josué, eu vou ser contigo. A gente precisa restaurar isso, acreditar nisso. Há um tempo novo que está chegando, mas se a gente ficar parado do lado de cá do Jordão, o rio, não abre. A gente não vai... Quando eu fui convidado para o nosso papo, sim, e isso ardia no meu coração. Amém. Ardia. Eu falei, o meu coração está ardendo aqui, pastor, também. Os meus irmãos, pastores e pastoras, líderes da cidade de Itapetininga, homens e mulheres que Deus escolheu para viver esse tempo da Igreja de Jesus em Itapetininga, nesse tempo, precisam acreditar. Eles estão diante do Jordão. O Jordão está cheio. Eles estão cansados. Quem os amparava até agora não está mais lá. O Moisés morreu. O Senhor não. Amém. O Senhor não. Glória a Deus. Tá? Então, assim, no nosso papo de hoje, sim, tá? Eu gostaria de estar no meu ambiente. Meu ambiente é cozinha. Eu gostaria de estar preparando uma comidona agora para chamar os meus irmãos pastores e pastoras. Vamos sentar aqui. Toma uma comidinha, sabe? Aquela... Quando Jesus ressuscita, e eu não estou me comparando a Jesus, mas a ideia é essa, quando Jesus ressuscita, vai chamar o Pedro para uma conversa, se tu me amas, não era para acusar, Jesus aumentou a posição de Pedro, saiu de pescador de homens para cuidar das minhas ovelhas. Amém. Tá? Por favor, queridos pastores. Que tremendo, pastor. Homens e mulheres que Deus chamou. Tá? Você não tem um chamado porque alguém colocou a mão sobre a tua cabeça. Você não tem um chamado porque alguém olhou e falou assim, nossa, você tem perfil para ser pastor, Não. Você é pastor, é pastora porque o Senhor te escolheu. Amém. Efésios 4. Ele ressuscitou e ele escolheu uns para. Ele te escolheu, meu irmão. Ele te escolheu. Pastorzão, ele te escolheu para esse tempo novo. Glória a Deus. Amém. Amém. Pastor, segura o raciocínio para nós. Não sai daí, tá bom? Pastor, vou tirar uma pergunta para o senhor para a gente fazer o intervalo aqui de um minuto aqui. Essa guerra, essa luta que muitos pastores sofrem, que às vezes... acaba levando eles para essa aparente solidão, dificuldade, luta, às vezes até dentro do próprio ministério. Ele se dá por vários fatos, é claro, sabe, né? É um pouco desse avanço de todas essas questões que a gente vê político, social, né, contra a igreja, né? Ou tem a ver um pouco mais com falta de coragem, o senhor acha, de ousadia de avançar, né? Vamos trazer para a nossa cidade aqui, com todo esse nesse tema que o senhor abordou, assim, qual que é o panorama que o senhor vê, assim, onde a igreja nós podemos estar avançando como igreja aqui nessa cidade? O senhor é um homem, além de pastor, funcionário público municipal, o senhor é um homem engajado também em algumas questões sociais, tá? Sempre, a própria caminhada pela cidade, né, atravessando de a pé, te faz enxergar diariamente muitas necessidades e muitas demandas em nossa cidade. Eu gostaria que o senhor guardasse e o senhor viesse nesse bloco final, assim, explanando sobre isso aí. Essa questão, como lidar com essa sensação de solidão, de estar sozinho, como se libertar disso aí e avançar, não, Deus está comigo, e como nós, como igreja, com outros amados irmãos e outros ministérios que estão nos ouvindo aqui, podemos juntar força, fazer, trabalhar. Segura aí, pensa aí. Pessoal, 1 minuto, nós vamos voltar só no YouTube, tá bom? Pessoal do Facebook, corre lá conosco, lá no YouTube, lá. 1 minuto, nós estamos de volta com os nossos patrocinadores aí, beleza, pessoal? Toma uma aguinha. Tá bom demais, hein? Deus abençoe.
Estamos de volta, meus queridos, depois dos nossos patrocinadores, nossos anunciantes aí, ó. Fique atento aos números, aos contatos aí. Depois que subir, é claro, a live pro YouTube, você volta lá, pega o número do pessoal, né? Esse povo que nos abençoa aí, né? Que tem, na verdade, tem colaborado junto com o reino de Deus, né? Aqui nós estamos debaixo de um propósito, de um querer do Senhor, né? Mas Deus coloca essas pessoas, como esses patrocinadores, como vocês que estão nos assistindo. Se você quiser ser um patrocinador, quiser anunciar aqui na nossa tela, aqui, nos nossos comerciais, quer que a gente fale do seu projeto de empresa, vem conosco. Na barra aqui da transmissão está o contato do pastor Gustavo. Você que me conhece, quiser chamar no particular, nos chame aí, a gente passa você pro pastor, a gente faz um negócio bom, abençoado para você que tem interesse talvez em criar o teu conteúdo digital cristão, fazer assim como nós estamos fazendo aqui junto com o pastor Marcelo, o pastor Gustavo, pastor Aena, que está aqui nos bastidores aqui também, tá bom? Deixa eu falar, tá aqui a esposa do pastor Marcelo, uma benção, tá nos acompanhando aqui ao vivo também. Se você quiser conhecer aqui o nosso estúdio, venha conhecer. Manda um zap para nós, chama aqui no direct, no Messenger, fala, eu quero participar de uma transmissão, vem conhecer aqui você, pastor. Pode vir à vontade, aproveitando o gancho aqui, sondar a terra prometida. E não tenha medo não, viu? Aqui, ó, aqui mana leite, mel, aqui tem muita coisa boa, né? Os gigantes já caíram por terra em nome de Jesus. Já disse, né, pastor Gustavo? Nós já vencemos, destruímos, né? Já tomamos posse. O tempo de nós ficarmos na promessa, você, pastor, você líder aí, ó, já passou, hein? Agora nós tomarmos posse e avançarmos em nome de Jesus. O desafio é grande. Falar para vocês que é fácil, não é. Mas Deus tem estado conosco aqui. Vou dar uma passadinha no chat aqui, rapidinho. Já sumiu de novo. Meu Deus do céu, aqui meu chat online, pastor. Ao vivo é assim mesmo, pessoal. Deixa eu abrir aqui, que tem muita gente mandando mensagem. Vamos lá. Eu vou pegar aqui rapidão, vou voltar naquela resposta. Quero que o senhor venha, esse último bloco, falando sobre essa situação. Itapetininga. Pode falar com o pastor de Itapetininga, os pastores aqui. Vamos lá. Pessoal, queremos mandar um abraço para o nosso irmão Sandro, perguntando com sabedoria aqui, está conosco, nosso irmão Elias, a irmã Nete, a família Cheiro Verde lá, hein? Que bênção, hein? Aleluia. Maria Santos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Newton César, estamos juntos, pastor. Está aqui o casal Noel oficial aqui, eu não conheço esse povo abençoado aqui, aleluia. Vamos com o pastor Newton César aqui, ó. Pastor Marcelo, grande amigo e companheiro. Vamos lá, pessoal. Andréa Gonçalves, que boa noite, meu querido. Deus abençoe, irmã Andréa. Deus abençoe em nome de Jesus. Cristiano, Deus abençoe. Everaldo Silva, Enzo, a família do Cleiton e a Yara, o Enzo Doc Drum, nosso batera lá, o evangelista Cleiton e evangelista Yara, Deus abençoe. Elisângela Vieira, um abraço para Elisângela, para o Leandro, Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Nilton, que com a mão no arado e não olhar para trás, amém, em nome de Jesus. Oi? Everaldo Silva. Fala aí, pastor, a nossa voz do Espírito aí, vai avisando eu que eu tô passando meio da corrida aqui na... Everaldo Silva. O meu querido, me chama lá no WhatsApp, lá, porque eu quero conhecer você pessoalmente, pessoal que toda semana está conosco, está dando aqui as visualizações, está compartilhando, está comentando aqui, está dando engajamento, na verdade. Nós precisamos de vocês, tá bom? E não esquece, pessoal, curte, compartilha, nos ajuda a crescer, se inscreva em nome de Jesus. Nós estamos batendo 450, 400 visualizações e para nós é uma bênção, sabe? Então é importante que você curta lá, comente, dá um engajamento para nós na nossa página no YouTube. Você no Facebook, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos continuar aqui com o pastor. Vamos para o último bloco, que o papo quando é bom, a hora voa. É incrível, né? Meu Deus do céu. Pastor Marcelo, já deixei a pergunta para o senhor antes do intervalo aqui. Em linhas gerais, Itapetininga, nessas andanças que o senhor faz, a gente sabe que o senhor vai de a pé. Para quem não sabe, o pastor trabalha lá no Paço Municipal e mora aqui no Atenas do Sul. Aqui. Então, a caminhada é longa. E ele tem o desafio de pôr o foninho no ouvido e andar. Né? E profeticamente orando, andando pelas calçadas. Qual é a realidade, pastor? E pode trazer como igreja e realidade de rua também, que aquilo que a igreja pode fazer diferença. Os pastores estão querendo aí avançar e está recebendo essa palavra aí do Senhor agora para atravessar e tomar posse da terra prometida. Qual que é a análise geral, assim, nesse contexto que o Senhor já trouxe já para nós dando um intervalo aí? A palavra é sua e fique à vontade, meu querido. Quando eu penso em igreja, a minha mente, assim, voa. Porque a gente tem Glória a Deus. Consciente coletivo de igreja, né? Sim. A gente mistura a figura de rebanho, a gente pega um pouquinho
da logística do templo. A estrutura? Aí a gente pega um pouquinho da logística das sinagogas. Sim. E aí depois a gente pega um pouquinho da estrutura, quando a gente vai lá para as cartas do apóstolo Paulo, da cultura grego-romana, então, a disposição, sim, quando a gente estuda hierarquia, né? É um negócio fantástico. Fique à vontade, pastor, fique à vontade aí, vamos lá. Só que quando a gente se fecha, tá, em apenas nesse arcabouço que a gente tem chamado de igreja, e a gente perde as outras figuras de linguagem que a gente vê retratando a verdade da igreja, a gente perde muito. Tá? Eu creio na estrutura da igreja. Sim. Tá? Eu acredito na importância das denominações. Tá? Só que, para mim, a igreja de Jesus não é só isso. Tá? Por exemplo, ele disse que nós, cristãos, discípulos dele, somos sal e luz da terra. Então, se eu perguntasse para você hoje, aonde fica a maior igreja evangélica de Itapetininga? Não responda. Não responda. Bom. Ainda bem que o senhor avisou, eu respondi. Não responda. Amém. Porque aí a gente vai pensar em algumas igrejas denominacionais que têm porte, que têm tamanho. Sim. Não. Não. Você sabe quantos membros da Igreja de Jesus, por exemplo, trabalha na Secretaria da Educação do município? Você sabe quantos membros da Igreja de Jesus trabalha no sistema prisional? Sim, legal. Não. Você sabe quantos membros da Igreja de Jesus trabalham no comércio? Você sabe quantos membros da Igreja de Jesus trabalham com a área de saúde? Não. Igreja. Meu Deus. É porque a gente pensa a igreja, aquele conjunto de ovelhas liderado pelo pastor que fica em um lugar. A gente pensa na placa, né? No nome da igreja. E aí aquela igreja sai e faz projetos sociais, aquela igreja sai e faz ações sociais, aquela igreja... Não, é uma parte. Eu fui aprendendo a dar importância à igreja local, muita importância. O corpo de Jesus não é a mãozinha da família Adams, lembra? Sim. Que vive... não! Sozinha para ir para cá. Tá, eu tenho um cuidado com o debate sobre igrejados e desigrejados, tá? Porque essa conversa é uma conversa séria, que precisa ter, mas muitas vezes essa conversa só acontece com quem tem um foco, uma única lente da igreja, como rebanho, que está em um determinado lugar, que tem um aprisco, e de vez em quando eles saem, mas depois eles voltam, tá? Quando eu tenho essa visão, corremos o risco de ter a igreja como função em si mesma. Aí a gente perde. O sal, se pensar no saleiro, se eu tentar colocar a igreja, esse senso comum que nós temos de igreja, para a figura do sal, então o sal tem que ficar no saleiro. Meu Deus, verdade mesmo. Escute, meu irmão, Jesus disse, vocês são sal. Qual que é a proposta primeira do sal? Vou dizer para você, deixar-se gastar. Santo Deus. E aí, deixando-se gastar, ele vai dar sabor, ele vai preservar, sim, ele vai dar valor. Daí que a gente tem a palavra em português, salário, porque as pessoas trabalhavam e o fruto do trabalho delas era pago com sal. O sal gasta. Meu Deus. A proposta que Jesus tem para a igreja, e eu tenho que tomar um cuidado para não ser muito pragmático, sim, como se Deus tivesse interessado só no nosso trabalho.
Mas aqui na terra é isso mesmo. Eu quero que vades e deis fruto. Então a gente precisa recuperar essa visão de que nós somos o sal da terra. E aí vamos lá. Eu já trabalhei no sistema prisional. Durante um tempo eu fui gestor de presídios de segurança máxima. Que desafio, hein, pastor? Desafio. Rapaz. Desafio. Sabe quantos pastores eu tinha comigo? Nenhum. Juntar para trabalhar? Não tinha. Gosto de ensinar. E aí nós tínhamos uma vez por semana um encontro. Aí a gente fazia um culto. Culto não é coisa de sal da terra. O sal da terra entende que Deus escolheu para trabalhar, por exemplo, no sistema prisional, para fazer diferença no sistema prisional. Isso mesmo. Não é para chegar lá e puxar a gente para o rebanho dele. Isso vai nos gastar. Sim. No mesmo texto, Jesus disse que a gente é luz. E a cabeça voa de novo. Porque aí a gente pensa nessa estrutura espetacular que nós temos de energia hoje. Furado. Para eu fazer aplicações da Bíblia, a primeira coisa que eu preciso é fazer a interpretação da Bíblia. O que é aquilo para lá e então? Os ouvintes originais, quando ouviram Jesus dizer, vocês são a luz do mundo, o que eles entenderam? Uma lamparina pequena, que no máximo iluminava a casa. Aí a gente pensa em casa, se bem que hoje em dia nós já temos muitas casas de 40 metros quadrados. Tem. Mas não tinha isso. Não era de 40 metros. Então uma lamparina colocada lá em cima iluminava. O Salmo 119 diz que a tua palavra é luz para os meus caminhos. Ilumina os pés. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Por que fala lâmpada? Porque a potência da lamparina, ela conseguia iluminar apenas um passo. Não, a gente quer chegar em determinado lugar, fazer aquele auê, aquele... Ilumina onde você está. Ilumina onde você está. Seja luz onde você está. É luz, não é holofote. Muito forte esse pastor aí. Não, é por isso que tem muita gente se cansando, porque tem expectativas e projeções muito maiores do que Deus prometeu para ele. Vamos voltar lá para o Josué? Sim. Ele não disse, sabe a terra que eu dei para Moisés, que eu prometi para Moisés? Que antes eu tinha prometido para Abraão, José, aquela história toda. Eu vou te dar. Não. Deus olhou para Josué, cansado, frustrado, assustado. Por isso que ele falou, tenha força e tenha coragem. Era um líder que estava com dor de barriga, estava com tremedeira. Mas Deus disse para ele assim, calma, é onde você colocar a planta do seu pé. Entendeu? É devagar. Um passo por vez. Onde a luz alcançar. Vai clareando e caminhando. A igreja de Jesus em Itapetininga precisa voltar a acreditar nisso. Glória a Deus. Amém. Vamos devagar? Amém. Vamos. Amém. Vamos. Só que a gente tem que aprender a andar juntos. Rapaz. Meu irmão, desde janeiro a gente está com problemas de saúde em casa. Foi dengue, pneumonia, fevereiro eu infartei, aquele negócio. Então é hospital regional, é Unimed, é laboratório, é clínica, aquele negócio. E aí a última foi a saúde da minha esposa. Ficou com pneumonia, complicada, coisa e tal. E aí a gente foi de madrugada lá para o hospital regional. Madrugada. E aí, como eu estava tossindo também, aproveita para tomar um remedinho, passa no médico. Já internaram o senhor, já é? Meu irmão, foram aferir a minha pressão.
Meu Deus. A bendita não abaixava. E toma remédio, e não sei o quê, não sei o quê. E aí, a minha esposa, que estava com pneumonia, foi atendida, graças a Deus, muito bem atendida, tá? Que benção. Foi para casa, e eu fiquei no hospital. E eu tinha que tomar remédio e ficar no corredor do hospital. Eu falei, Senhor, o que é isso? Eu já orei, faz o negócio funcionar aí. Eu não vim para isso. E ficou. Fiquei no corredor. As meninas falaram, não, só fica aqui, não fica nem dentro da salinha, porque a gente tem que esperar para ir aferindo a pressão do Senhor para ver se abaixa, porque o Senhor está tomando muito remédio e tal. Eu falei, Pai Jesus, eu não quero ficar sem dormir e ficar em hospital. Hoje sou eu, depois foi a Ena, depois foi a Ana. Sabe a voz? Sim. A voz do Senhor? Falou de novo. Eu estava lá no corredor, crentão, bonitão, pastorzão. Ó. Até um tempo atrás você vinha orar aqui no hospital regional. E eu não oro dentro do hospital. Dificilmente eu entro nos lugares. Sim. Eu fico rodeando. 2, 3 voltas. Mas você não parou de orar. Você parou de orar. Já que você parou de orar, eu fiz você vir para orar, quando tem jeito. Meu Deus. E aí não foi só o hospital. Aí o Espírito Santo começou a me mostrar um monte de coisa. Falou assim, você já encontrou alguém da minha igreja orando em um posto de saúde? Eu pus a minha... Sério, meu irmão, a pergunta que você me fez foi isso. Qual a relevância da igreja de Jesus em Itapetininga e para Itapetininga? Quantas pessoas da igreja de Jesus trabalham nos postos de saúde da nossa cidade? Bastante. Quantas igrejas estão próximas dos postos de saúde da nossa cidade? Bastante. Fisicamente, bastante. Repararam quantas academias abriram e estão abrindo na nossa cidade? Top! Os negócios espetaculares. Uma melhor que a outra, né? Sem nenhum problema. Vamos cuidar do corpo, o tempo do Espírito Santo. Tá. Só que tem gente gastando mais tempo cuidando do corpo. Sim. Do que cuidando do corpo, da igreja. Não, eu não sei para que eu sirvo. Eu convivo com a educação. Sou casado com uma pedagoga. Trabalha com educação antes da gente se conhecer. Tem a Ana também que... A Ana está se formando e trabalha com educação. Uma parte enorme dos nossos amigos são ligados à educação. Como é que está a educação em Itapetininga? Está boa, acredite. Sim, eu acredito. Mas estão cansados. Conversam sobre projetos, conversam sobre planos, conversam sobre metodologia, conversam sobre conteúdo, mas estão sempre conversando de aposentadoria. Querendo parar. Não é querendo, não estão conseguindo continuar. Qual foi a última vez que nós fizemos campanha, nós, igreja, para orar pelas escolas? Agora. Eu ia falar agora. Por causa dos assassinatos. Um movimento devido a uma situação pontual, o pessoal resolveu ir orar e parou já de novo, né? Não, mas oraram pelas crianças. Ó, quem está aqui, sim, professor da PEC. Sim. Trabalhamos na PEC. Então eu sei a importância das crianças para mim, eu Sim. sei. Mas oramos pelas crianças. Quando você orou pelos professores? Uhum. Sim. Aí, para que igreja? E leve-se em consideração, pastor, o fato, né, nós não vamos misturar o assunto aqui, que nós deveríamos orar mais pela escola, pela forma que hoje é atacado na base lá, com tantas coisas para... Meu irmão, o ataque sempre vai acontecer. Sim. O ataque é fruto da geração dos últimos dias. O problema não é o ataque. O problema é a nossa defesa e o nosso contra-ataque. Nós não estamos juntos. A gente não entende que Deus nos colocou lá. Uma outra parábola e uma outra comparação. Vamos lá. Trigo e joio. Onde o Senhor Jesus semeou o trigo? Ele vai, no final da parábola, responder. É o mundo. O mundo. Então não é uma denominação, não é uma igreja local, são lugares.
Deus te colocou membro da Igreja do Brasil para Cristo. Onde? Lá no sistema. Sim, estamos lá. Ena, aonde que Deus a colocou? Na educação. Marcelo, aonde colocou? Lá na administração. Ah, mas lá tem joio. Mas, meu, o trigo não se preocupa com o crescimento do joio. Não é problema do trigo. Tem que crescer. Tem que, não, o tem trigo que, não tem nada a ver com o joio. Aí a gente fica preocupado. Ah, não sei o quê. Não sei... Nem o dono do terreno se preocupa com o joio. Sensacional, pastor. O pessoal chegou lá e falou: ô chefe, o senhor plantou trigo e o inimigo foi lá e semeou o joio. Tá bom, deixa crescer. Deixa o joio crescer. E a gente fica brigando com coisa à toa. Você sabia que a gente perdeu um monte de projeto social na cidade? Evangélico? Verdade. Perdemos. Eu não sabia. Não. Pra mim é novidade. Meu, graças a Deus a gente é meio desconectado às vezes de algumas coisas, né, pastor? Porque não andam. De fato. Porque não andam. Concordo com o senhor. Porque quando eu digo andar, não é só andar, viu, gente? Sim. É andar vendo. É andar ouvindo. Pastor, deixa eu abrir um parênteses aqui, ó. E eu tive uma experiência sensacional essa semana. Eu tive acompanhando, semana passada, um cantor, César Henrique, na TVI. Pastor, eu acompanhei 1 hora de entrevista do falando em projeto social, do Bob. Do Bob, eu acompanhei. Meu Deus, eu tava no estúdio e eu falo pro senhor que eu tive, ó, eu vou compartilhar a experiência que eu tive. Eu tenho vontade de tirar a roupa do meu corpo. Falei, viu, vamos lá. Tô aqui, vamos vender, tô minhas coisas, porque assim, é um mundo que eu confesso, o meu desconhecimento e a minha ignorância, que eu tava totalmente desconectado. Agora imagina, as coisas que eu ouvi lá. O que Deus está fazendo através da vida do Bob Sim. tem repercussão. E muitas vezes nós, como igreja, não estamos vendo. Por que a gente não está vendo? Engraçado, pastor, desculpa, sem interromper o senhor, mas eu tenho que interromper. É interessante que conversando com ele lá, é uma sensação minha, Bob, Sexta Nós, que há um apoio maior dos de fora do que os de dentro. O senhor entende? Estou falando da questão da religião, né? Mas discute, sem nenhum problema. Mas como a gente tem uma visão só de rebanho, então, exatamente, a gente pensa que é a gente que tem que cuidar do Bob. Não! Tá? Bobinho, pelo amor de Deus, não vai me interpretar diferente. Mas não é só isso que eu estou falando. Quando Jerusalém foi reconstruída, foi os ímpios que investiram. Legal. Porque a gente foge do paradigma de rebanho. Sensacional. No rebanho, ovelha que multiplica ovelha. No reino, na igreja de Jesus, a gente extrapola essa visão. E aí, o que vai acontecer? O joio vai crescer lá, mas o trigo está no meio da carência social, e esse trigo que está lá no meio da carência social vai receber todo o poder. É que a gente, às vezes, eu trabalhei com assistência social há muito tempo. Tá? Eu fui convidado para trabalhar com presídios, porque lá em São Paulo, num encontro num aeroporto, nós conhecemos, eu e a minha esposa, um missionário irlandês que casou com uma suíça, que na Suíça, fazendo um curso, Deus deu uma visão para eles cuidarem das crianças no Brasil, eles vieram para aqui, a gente se encontrou em São Paulo. Eu conheci o Glenn e a Prisca trabalhando, e aí a gente começou a trabalhar com as crianças, e aí a gente viu que as crianças eram muito bem atendidas, tinha muita gente, mas os adultos, não. Meu Deus. Ele chorava, porque ele sabia que a Crocolândia ia acontecer, porque a gente não estava preparado como igreja para ocupar espaço. Lá, no pouco tempo da minha vida militar, eu aprendi alguns princípios, e um deles é o princípio do domínio. Se você não domina aquele espaço, outro vem e domina. E ele disse que isso vai acontecer. Agora entende a visão de Jesus para a igreja? A minha igreja, Jesus disse, as portas do inferno não vão prevalecer. Então a gente tem que sair, a gente tem que andar, a gente tem que rodar. Deixa eu dar uma pergunta para o senhor aqui, de um leigo. Muita coisa que o senhor acha que acontece no social, vamos aproveitar o gancho aqui, tem muito a ver pela falta da ação da igreja nessa área? Tipo, a igreja recuou ou estagnou, aí desbalanceou o negócio?
Pô, a gente é reformado. Sim. Nós somos protestantes. Então, esse negócio de secular e sagrado não existe. Tá? Deus tem um projeto, Deus ama todo mundo. Sim. Deus ama todo homem e ama o homem todo. Então, o cuidado do evangelho é para o homem integral. Tem esse negócio de social. Entendi. Vamos pegar o Velho Testamento? Sim. Trazei os dízimos à casa do Senhor, para que a casa do Senhor tenha para que atender. O povo de Israel voltou para a Babilônia, foi para a Babilônia, perdeu a terra da promessa, lá que Josué conquistou, porque eles não deixavam na terra um pouco para quem era carente sobreviver. Tem uma série de coisas. Eles escravizaram os seus irmãos. Santo Deus. O pessoal Deus. pegava dinheiro emprestado, não tinha que pagar. O social é muito forte. Deus ama o homem inteiro. Eu sei que o nosso tempo, Não, eu pensei vai lá. Quando o evangelho vem para o Brasil, o evangelho vem para o Brasil com hospitais, escolas e ação social. Nós estamos para ganhar um presente. Glória a Deus. Há alguns anos atrás, eu vi o sonho do pastor Rafael. Ele está sempre aqui. Sim. Rafael Kobat. O sonho do pastor Rafael de trazer... Não é a escola, não é a faculdade. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Tá? Eu estava junto lá com o pastor Rafael. Eu via quando ele falava o olhinho dele brilhando, porque ele via o que está para começar a acontecer agora, segundo semestre. Ai, graças a Deus. Eu vi uma entrevista na 107 dele. Sabe? O que acontece... Sensacional. A gente perde a visão do reino. O que acontece na visão do reino? Você planta uma semente. Depois que você planta a semente, qual é o efeito subsequente sobre a semente? Ela tem que morrer. Aí, aquele negócio todo correndo, acontecendo. Para. Nós estamos falando de assistente social. Sim, sim. Para. Aí todo mundo joga pedra. Enforca o pastor Rafael. Ele nem imagina que eu estou falando isso dele. Tem orado muito pelo pastor Rafael. Secretário da Cultura agora, né? Já ouvi? Entendeu? Já vi os haters enchendo a paciência lá já. Só preocupado com outras coisas, né? Entendeu? Não, lá. Vamos lá. Aí, não deu em nada, não sei o que. A semente foi lançada. Glória a Deus. A semente morreu. O dono da vida pegou a semente e está fazendo germinar. Amém. É mais do que um projeto do pastor Rafael, é mais do que um projeto daquela equipe extraordinária lá da igreja presbiteriana. Não, é projeto de Deus. Para Itapetininga. A cidade das escolas, entende? Primeira vez que eu vim para Itapetininga, eu faço a tarefa de casa. Quando eu vou visitar uma cidade para pregar, para dar curso, a primeira coisa que eu aprendi de Itapetininga, cidade das escolas. Minha esposa se formou, foi professora lá, e aí eu falei assim, já pensou um dia o Mackenzie na cidade? Estou falando se aconteceu por causa de um sonho. Não, projeto, sonho, investimento do pastor Rafael, da equipe dele, lá o pessoal lutou. Aí, social. Meus irmãos, a gente está vivendo um tempo no nosso hospital, nós ganhamos uma verba de uma instituição japonesa que nunca investiu em lugar nenhum do mundo. Meu Deus. Escolheu Itapetininga. E eu vi lá, hein, pastor? Esse período que teve lá, eu vi lá. Meu irmão, a gente tem uma faculdade de medicina na cidade. Eu via lá uma coisa. É isso que eu tô falando. Aí quando a gente pensa em área social, a gente pensa em ações sociais, um negócio que a gente faz aqui e lá. A gente pensa em alguns projetos sociais que parece que tem prazo de validade. Os projetos, a boa parte dos projetos sociais evangélicos da nossa cidade param ou ficam no fundo de algumas igrejas. Eu conheço várias igrejas que têm projetos sociais, mas parece que tem vergonha do negócio. Vão pensar que a gente está cuidando. Meu irmão, o evangelho é cuidar do homem inteiro. A gente não está fazendo isso
para trazer salvação, para compensar a salvação, não. As boas obras é sequência de quem foi salvo. Nós fomos salvos para as boas obras. A palavra no grego lá é boas obras mesmo. É cuidado integral do homem. Mas aí a gente fica com uma visãozinha de rebanho. Aí a gente perde a visão do reino. De ser sal, de ser luz, Sim. de ser embaixador. Então, eu tenho vontade de falar isso às vezes para o Bob, que eu sei que às vezes o fardo é pesado. Trabalha muito, hein? E embaixador trabalha sozinho. Tem um reino. Tem um reino sobre ele. Que a gente precisa, como igreja de Jesus, acordar para um projeto como aquele, a gente precisa acordar. Sim. Ele vai vir aqui logo, logo, pastor. Mas benção. Tem um reino, tem um rei, um senhor soberano que move político, move empresário. Sim, amém. Move. Amém. Move. A gente precisa entender isso, porque senão a gente vai ficar frustrado. Cansado a gente pode ficar. Triste a gente pode ficar. O que a gente não pode ficar é angustiado, desanimado. Amém. Não podemos. A gente não pode perder a esperança. Amém. Até imagino a hora. Conclua, pastor. Aí a gente só precisa acreditar nisso. Eu estou cansado. Senhor, está mais do que eu posso. Eu não aguento mais. Meu Deus. A voz. A minha graça te fortalece. Amém. Porque é na tua fraqueza. É na tua fraqueza. A gente precisa recuperar essa visão do dono da igreja para os membros da igreja. Sensacional, pastor. A gente não é parceiro de Jesus. Não é parceria. Ele olhou para os discípulos e disse, essa é a minha palavra. Agradecendo muito, pastor, obrigado. A minha palavra final é essa, não é parceria. Jesus olhou para os discípulos e disse, sem mim, vocês não dão conta de fazer nada. Pastor, vou pedir para o pastor Gustavo cortar para essa câmera aqui, ó, na ponta aqui. Senhor, pode cortar para qual câmera? Eu tô perdido, essa aqui, né? Isso, pastor. Tá no senhor mesmo, pastor. Eu tô viajando a maionese aqui para variar, né? Desculpa aí, pessoal. Pastor, para nós finalizarmos a noite aqui, né, que o tempo é curto, o assunto é amplo, mas próximas semanas virão algumas pessoas que com certeza andaram muito por essa seara também aí. A gente sabe que a gente precisa, como igreja, sacudir a poeira, sair das quatro paredes e avançar ao encontro das pessoas, dos necessitados, das pessoas que precisam, em todos os sentidos, né? Tanto de alimento, quanto de espiritual, quanto de apoio. Eu converso muito com algumas pessoas no particular, né? Eu não sou muito de abrir isso aí. A gente tem andado muito ali naquela região nossa da igreja, a qual nós participamos, somos membros ali. A gente tem visto uma realidade. E eu visto uma realidade dentro do sistema penitenciário, que depois eu encontro novamente ali na quebrada. E é o grande desafio. O senhor sabe, desde o começo do ano, né, como meu coração tem ardido nesse sentido. E acho que tudo tem um tempo. Uma palavra, pastor, aos que estão assistindo aqui, final, aos ouvintes, aos nossos inscritos, aos que irão assistir aí. Pode dar uma palavra para nós finalizarmos essa noite, uma palavra de bênção, de ânimo, aquilo que Deus colocar no teu coração aí. A primeira coisa, a igreja não é tão decepcionante quanto nós estamos falando. Amém. Não é. Tem muita coisa extraordinária, sobrenatural acontecendo de Deus na nossa vida. A gente é o pó da rabiola. Farinha no mesmo saco. É vaso de barro. Mas Deus tem feito algo sobrenatural. Então, meu irmão, pare de falar mal da gente. Comece a se valorizar. Comece a entender. Eu estou cansado. Você está cansado, mas é sal. Eu estou sem energia, mas você é luz. Amém. Eu estou sozinho, mas você é embaixador. Eu estou sentindo como ovelha perdida. Não, teu pastor está contigo. Você está no vale? Mas você não está sozinho. Amém. A gente precisa recuperar a visão de Jesus que ele tem sobre nós.
por causa de um monte de decepção que a gente passou nos últimos tempos, político, religioso, familiar, a gente perdeu a visão que Jesus tem sobre a gente. Amém. Somos igreja dele. Então, meu irmão, o pastor Nilton acabou de postar, né? Põe a mão no arado. Põe a mão no arado. Vamos voltar. A minha filha trabalha numa outra cidade e durante algumas vezes por semana a gente leva aí atrás. E agora a gente passa por uma região de muito plantio. E eles colheram uma parte boa da onde tem cana. Colheram. E essa semana nós estamos com uma lua linda. Tá maravilhosa a lua. Sim. E aí, um desses dias, e a gente estava passando aquela lua, o Senhor disse para mim, tá cansado? E eu disse, quietinho no carro, tô. Mas ele falou, olha o que eu tenho para vocês. Amém. Um campo enorme para semear. Igreja de Jesus, chegou um tempo novo de semear. Amém. De semear. Nós vamos semear. É trabalhoso? É trabalhoso. É duro? É duro. Mas é tempo de semear. Amém. Jesus te escolheu para fazer diferença em Itapetininga. Glória a Deus. Ele vai honrar a nossa cidade. Amém. Como disse o profeta Jeremias. Ore pela paz da tua cidade. Porque na paz da tua cidade, Babilônia, um lugar de sofrimento. Mas ele disse, ore, porque na tua paz, vocês terão paz. É na nossa cidade que Deus vai fazer algo extraordinário. Que o Senhor Jesus, nosso dono, que o Senhor Jesus, o cabeça, nosso, igreja, te abençoe, te anime, te fortaleça para um tempo de transformar promessa em propriedades. Amém. Para a glória dele. Amém. E aproveitando o gancho, para nós finalizarmos aqui, quero agradecer a todos que ficaram conosco aí durante essa 1h30. Curte, compartilha, se inscreve, não se esqueça de nos abençoar. E aproveitando mais o gancho do pastor Marcelo, que já deixou a bola levantada aqui, ó, vem semear. Estamos aqui para te abençoar, te ajudar, te dar o apoio. Você pastor, você líder, você que está com sonho no coração, que está desanimado, está aqui eu, o pastor Gustavo, aqui, que podemos te apoiar, te ajudar. Você pastor de igreja, não importa o tamanho, de onde que você seja, né, o tamanho do teu rebanho, nós estamos aqui para servir o reino. De frente podcast, nós estamos fazendo um marco histórico na cidade de Itapetininga, nas mídias sociais. Nós vamos movimentar pessoas, nós vamos despertar pessoas que vão vir com projetos iguais ao nosso para o reino. E nós vamos crescer juntos para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos. Pastor Gustavo, sensacional. Amanhã, de frente aqui no Edificando, Pastor Gustavo com Felipe Lacerda, uma bênção, menino de Deus, mega, ultra, super baterista aí. Lá eu conheço o fera lá, viu? Manda um abraço pra mim que eu vou estar assistindo lá do meu serviço, o Pastor Gustavo e Felipe. Tá bom, gente? É uma bênção, família ministerial da nossa igreja ali da Assembleia de Deus do Belém. Menino, hoje é um líder de jovens, pastor? Líder de jovens na igreja ao qual ele frequenta. Tem um carinho especial, via a família crescer ministerialmente, conheço os irmãos, a Léa de Paula, o irmão dele, que esqueci o nome agora, que fugiu da cabeça, não importa, conheço todo mundo lá. A mãe, a família é uma bênção. Gente, amanhã às 8h da noite aqui, o Edificando, um papo edificante com o pastor Gustavo e Felipe Lacerda. Você não pode perder. Curte, comenta, compartilha. Até semana que vem, na terça-feira, se Jesus nos voltar até lá. Forte abraço, Deus abençoe. Fui!